Pois é, né, gente? Estamos aqui começando o nosso papo de hoje, né? Como fazemos sempre. Lembrando que né, eu gosto de trabalhar o mundo interior, né? Ensinar a gente a se olhar, a lidar com a gente, a coisa do mecanismo, a coisa de como a gente funciona e como a vida funciona, né? Como é que é esse negócio da vida, né, que a gente chama de leis do destino e como é que funciona, né, a ação da gente em função da nossa realidade, como ela flui na nossa realidade. Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente compreende por que as coisas são como são, ou podemos também mudar as coisas como elas estão, né, de uma situação para outra situação. Isso eu tenho feito constantemente e não é uma teoria, né? É uma descoberta de como as coisas funcionam. E cada dia mais que você altera algumas coisas em você e altera também a sua vida, você vai percebendo que tudo isso é uma grande verdade da estrutura, né? Da inteligência da natureza. Mediante a gente. A questão é que na hora da gente lidar conosco, né, na hora de você fazer uma transformação, é onde a gente pega, né, essa coisa de lidar. A gente lida muito ruim com a gente, né? A gente não lida bem com a gente. É uma coisa que a gente é treinado assim, para lidar com o ambiente, lidar com as pessoas, até a gente vê que a gente lida até melhor com as pessoas do que lida com a gente. É impressionante isso, né? A educação é voltada para essa coisa do social, tudo bem. Mas né, a coisa fica dependendo de como a gente está por dentro. Então, eu percebo que a minha função é estar voltando para isso sempre, tá mostrando isso, tá ligando, né, porque a gente não tem isso na nossa cultura, ligando o que eu faço por dentro que repercute fora daquela maneira, né? E como o nosso modo de ser cria uma energia que influencia completamente a realidade. Ora, pensando nisso, né, eu vejo que há sempre uma série de comportamentos que as pessoas não percebem, que fecham a vida da pessoa, que fecham os caminhos da pessoa. E não há nenhuma outra pessoa que esteja olhando isso dessa maneira, né? Eu sinto muito bem que é uma grande descoberta que eu fui aprendendo com os espíritos, lógico que me falaram essas coisas, como funcionam. Eu acho interessante como as pessoas se demoram, pessoas inteligentes demoram para perceber isso. Isso está aí, né? Já devia ter percebido, né? Mas acho que não percebe com facilidade, não. De qualquer maneira, a gente precisa olhar muito como a gente faz com a gente, né? O que a gente faz com a gente, como a gente lida com a gente, porque isso vai repercutir profundamente fora. Por exemplo, né? Como a gente olha para a gente, como a gente trata a gente, como a gente lida com a gente, né? Você vê, nós passamos grande fase da nossa vida sobre a influência do mundo, a educação, os valores que a tua família tinha, o teu ambiente social tinha, tudo isso vai influenciando a gente, né? Vai influenciando, né? Algumas coisas não, porque a gente já vem com uma experiência do passado e recusa, né? Não, isso para mim não, e assim que a gente se vê adulto, ó, né? Vai para nosso lado. Mas, de qualquer maneira, fica uma herança muito difícil de lidar, porque nós ficamos criados assim para estar com o nosso poder, nosso centro é fora. A nossa educação não faz a gente ter o centro na gente. Pelo contrário, ignora-se, né? Você ignora você e você tem que fazer aquilo que os pais querem, que a sociedade quer, senão você vai ser punido, senão você não sei o quê, senão você não sei o que lá. Então, é uma ignorância da individualidade, de quem sou eu, de quem é você, do que é que a gente sentia, do que é que a gente tem aí como temperamento, como é que tem como forças, dons, havia uma certa ignorância daquilo, entendeu? E o modo que nossos pais colocam é autoritário, né? Você tem que, é assim, porque senão castigo, aquelas coisas todas, e a vida é assim. E né, a condenava, julgava, condenava, fazia você sentir
terrivelmente mal acerca de seu respeito e não saber o que fazer, castrar as coisas, recalcar coisas, enfim. Né? Não que a criança não precise de limite, orientação, mas é o modo como que é feito. O modo como é feito é fazendo a pessoa se sentir mal sobre ela e se achar ruim, se achar defeituosa, se achar errada. E esse modo que a gente vai vivendo assim com os pais, vai entrando. Então a gente também aprende a fazer isso com a gente. A gente, quando faz alguma coisa que a gente acha que é errado, a gente também culpa, né? A gente pune, a gente estraçalha a gente, né? Quer dizer, quando eu olho para as pessoas, hoje olho para mim, quando eu vejo quanta coisa eu sofri na vida, quanta coisa ruim passou comigo, né? Passou muita coisa boa, mas muita coisa ruim, eu percebo que as coisas ruins, ela tem origem no modo como eu me tratava. E eu me tratava assim como meus pais me tratavam, como a sociedade me ensinou que as coisas deviam ser assim, entendeu? Mas que era absolutamente cruel. Eu acho tão incrível como a gente tem essa vontade. Quando vê uma pessoa com um problema, a gente faz tudo para ajudá-la, né? Mas quando a gente está num problema, Deus me livre, né? A gente acaba, desce o cacete. Ah, desce. Não, desce. Bate mesmo. A gente bate. Quando você faz um erro, Deus me livre o que você faz com você. Ah, não, gente. E olha, você vê uma coisa, né? Os guias estão falando muito nisso recentemente. Ele fala assim, puxa vida, na hora que você está mais fraco, é a hora que você dá mais cacetada. Porque, claro, ninguém vai fazer erro porque quer. Ninguém vai dar um fora porque quer. A gente está tentando fazer tudo certo. Mas é nessa hora que a gente cai matando sobre a gente. A gente tem vergonha da gente, a gente se sente culpado, a gente se bate, a gente faz a gente sentir uma desgraça andando, existindo, como se fosse a coisa mais errada do mundo. E judia. Não, a gente judia. A gente judia. Mas judia mesmo. Judia. E aí, como viver no dia seguinte? Porque você vai criando medos em você, medos de agir. Medo, porque você vai apanhar. Ué, então como é que você vai assim, para uma situação nova, uma situação que tem perigo de erro? Você nem vai. Tem gente que nem vai. Foge. Gente, já imaginou? A gente tem que se esconder dos outros, porque os outros podem ser ruins com a gente. Aí a gente tem que se esconder da gente, porque a gente pode ser ruim com a gente. Olha, pensa. Como a gente se aliena da gente. Depois chega uma hora que a gente já não tem mais, nem sabe o que quer. Não sabe nem quem é. Não sabe mais. Gente de Deus, nós passamos, a sociedade não ensina a ser inimigos nossos. Só que a vida está aí, as necessidades estão aí, você precisa enfrentar e tudo bem, mas como? Como? Como se você é seu inimigo? Como? Se você, né, você fica em cima, você aprendeu a ficar em cima de você, tensionando você. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, já começa aquela pressão interna, né, para você não fazer errado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e não sei o quê, aquela insegurança, aquela pressão para você não errar, e aquele medo de, mas por que tem um problema assim em errar? Claro, errar não é agradável, mas por que medo assim de errar? Porque você vai apanhar. Não, você vai apanhar. Vai apanhar, você vai bater em você. Você se bate fisicamente nessa hora. Você se bate nas pernas, na cara. Você se bate. Não, você bate. E bater fisicamente até não é nada, né? O que a gente faz por dentro que é pior. E olha, tem uma coisa. Se alguém tentar fazer isso com a gente já pode fugir, né? Agora, você está dentro. Você não pode fugir. Você vai ter que apanhar. Aí no dia seguinte, você acha que você vai ter confiança em você? No dia seguinte, você vai ter confiança de encarar a vida, de se arriscar? Ah, não vai, querida. Não vai. Sinto muito. Você vai para o teu dia a dia, mas você vai com aquele medo. E você vai naquela sensação. Você perde o ânimo, porque se algo em você estava animado, apanhou, vai perdendo o ânimo, porque eu não posso fazer nada. Chega uma hora que você não pode fazer nada, você tem que fazer todas aquelas coisas certinhas, aquele universo pequeno, onde você está mais segura de não fazer besteira assim mesmo,
corre perigo naquele universo que você tem e não pode dar um passo para frente. Ah, não, Gasparito foi lá no curso do Mauá, eu quero ser próspero, quero ganhar dinheiro, quero arrasar. Ah, sei, tá bom. Você arrasar? Pode tirar o cavalinho da chuva. Pode tirar. Tira. Vamos. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, não tem estrutura. Para de mentir. Você não tem estrutura. Você não tem condição. Você não tem equipamento para bancar uma aventura, um erro, uma coisa de ter firmeza de ficar. Não vai. Ainda mais se fizer a besteira na frente dos outros. Então você acaba mais com você ainda. Você é lixo. Não, você é. Essa é uma crueldade. Ela é uma crueldade. Você aprendeu essa crueldade. Você não nasceu com ela, mas você aprendeu. E faz, e pratica. E pratica com você, e pratica com os outros. Também, claro, porque é uma coisa que você acha que é certa. Você aprendeu. Então você faz com os outros que passam a te odiar e como você faz com você. Agora, depois que essas surras e esses comportamentos começam a trair desgraceira, perturbação, as trevas na sua vida, encrenca, empecilho, entendeu? Problema. Claro! Você pratica isso constantemente, você acha que vai atrair o quê? Não, vai atrair o quê, querido? Vai atrair o quê? Vai essa cara de boa cristã, não. Coisa nenhuma. Vai atrair encrenca. E mais. Aí começa a sacanagem. Não, aí começa a sacanagem. Você começa a se sacanear. Não. Você vai se sacanear. Ah, porque eu quero, porque agora eu vou fazer um negócio, agora eu vou fazer um projeto, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é o sonho da minha vida, pititi, patatá. Aí você começa achando que você vai nada. Não vai. Não vai. O seu íntimo, primeiro, entendeu? Tá morrendo de medo. Segundo, ele acha melhor, entendeu? Que nada dê certo, porque se começar a dar certo, é pior. Não, é pior. Se começar a dar certo, é pior. Não, é pior. É pior. Porque aí você vai ficar mais tensa. E se? Aí começa o e se, o medo. E se? Ai, aí você já começa a pirar com aquilo, hein? Não, pirar, porque ninguém pode estar bem nesse país porque já está com medo da desgraça que vem aí. Tá tudo bem no país, mas aí vai vir uma crise que vocês vão ver. Olha, isso aqui vai acabar, viu? Vai fechar e mandar todo mundo pro mar. Entendeu? Acabou. Não. A coisa tá. Nunca teve tão bem, né? Então, mas, já tá com medo. Medo, tá muito bom. Isso aqui tá muito bom. Por que isso aqui tá muito bom? Ai, tá muito bom. Quer dizer, perto do que já foi, né? Então tá muito bom. Entendeu? Então você diz assim, né? Que as pessoas, elas têm uma inquietação com esse negócio indo bem. Viu? Aí já começa o medo. Entendeu? Porque se acontecer uma coisinha, o que é que vai acontecer? Uma coisinha. Pronto, você já sabe o que você vai fazer. Você já sabe. Quanto maior o risco, maior a surra. Quanto maior o risco você está correndo, porque está indo sucesso. Aí você faz uma coisinha errada e começa a cair, você acaba com você. Claro, já não basta a coisa ser errada e ter sua consequência, obviamente, né? Mas que é contornável quando você tem uma outra atitude, é bem contornável, dá pra gente ver? Não, com você não. Aí teu orgulho se fere, tua vaidade na frente dos outros já começa a dar show. Olha o que você está fazendo na frente de todo mundo. Olha, você é o fracasso na família, você é o fracasso. Meu Deus, olha, tem homem que nem levanta mais. Tem gente que não levanta mais. Não levanta. Acabou, tá inutilizado o resto da vida, viu? Fica lá. Não teve sorte na vida. Sabe aquele tipo de papo brasileiro? Ai, coitado, não teve sorte na vida? Entra pra esse batalhão de gente que não tem sorte na vida, sabe, Gasparito? Eu não sei, eu já fui em tudo quanto é lugar, mas sabe, não vai, porque não sei o que, e corre pra cá, e corre pra lá, mas não vai mesmo. Não vai. Não é pra ir. Tudo lá dentro tá segurando. Você não tem equipamento pra ir.
Não tem, você não tá do seu lado, você é inimigo. Você é inimigo. Poxa, a vida tem mesmo lições. A vida tem mesmo situações de desafio. A vida tem mesmo muito que aprender. E errando, né, também se aprende. Faz parte da aprendizagem. Então, isso tem, gente. Isso é assim para todo mundo. Não fui eu que inventei, não foi porque... E não está errado, não é assim mesmo. Só nós é que estamos falhos. Nós estamos... Como? Nós não damos suporte positivo para nós. Nós não aprendemos isso. Então, quem vai é que aprendeu. É que aprendeu a se respeitar, que aprendeu a se tratar de forma diferente, aprendeu a lidar com as coisas dentro de si diferente, e quando a coisa está num certo nível de tensão, ou não está indo muito bem, ou alguma coisa, a pessoa não perde o pico, ao contrário, ela bota mais e aquilo deslancha. Ah, puxa vida, você tem aquela coisa virada para a lua, e sabe, e as tuas coisas dão certo, sabe, você é uma privilegiada. Não, não é privilegiada, gente, é modo de lidar. É modo de lidar, é escolha. É aprendizagem da pessoa. Não vai. E eu já sei que tem 1 milhão de gente aí nesse telefone, sabe? Querendo telefonar para perguntar mesmo essas coisas. Ah, não sei porquê, minha vida. Aquelas vozes de lesma. Olha, eu vou falando. Eu já estou falando. E você sabe como é que é, né? A vaidade é aquela coisa de os outros, né? E vou me pondo para trás. Por causa dos outros, quero a aprovação dos outros, quero o carinho dos outros, quero a consideração dos outros, quero tudo dos outros, né? Mas eu não estou fazendo isso comigo, não. Eu não estou me tratando assim. Sempre os outros. Estou lá abandonado no quarto do fundo. Com a gente larga. A gente maltrata e larga lá no fundo. E acha que vai dar algum sucesso isso. E não vem me dizer que você não faz, você faz sim. Faz sim. E se você não for humilde para começar a ver isso e mudar, não vai andar. Não vai andar. Não vai andar. É assim. Você que está fazendo. Na vida, não tem nada contra você. A vida... como um todo, está aqui, ó, chance, possibilidade, uma opção de coisa. Está aqui para todos. Nunca se teve tanta chance, tanta riqueza no país e no mundo. Nunca. Olha quem foi nossos pais, olha quem foi nossos avós, nossos bisavós, o que eles passaram. Nunca tem tanto para que a gente possa fazer bastante coisas legais na vida. Nunca. Nunca foi tão fácil. Nunca teve tão à mão. Entendeu? Nunca teve tantas chances. Só tem riqueza mesmo. Perto do passado, andou. Pode não ser o ideal? Para muita gente não é o ideal. Mas andou. Tá aí. Tá? Mas e aí? Você acha que você vai usufruir desse momento na história? Você acha que você vai realizar tudo que você quer? Não vai. Você é um inimigo seu. Você foi criado para ser. A vaidade quer que a gente seja lindinho, bonitinho, certinho, como manda o figurino. E o figurino, que é a lei que nós ouvimos outros, é completamente autoritária, severa, punitiva, culpa, vergonha de mim. Você tem vergonha de você? Você acha que tá errado porque você aprendeu com os outros que é errado, porque eles classificaram como errado? Será mesmo que é realmente errado para a natureza, para a sua individualidade? Você só julga e condena? Só isso que você aprendeu a fazer? Só que você não tem mais ninguém na vida, você só tem você. Quando você não está com você não está com ninguém. Você não está com ninguém, não está com a vida. E não está com Deus, não está com nada, porque você está recusando a obra. Então você não está. Então você acha que você vai conseguir para frente? Ah, porque a luz me ajuda, não sei quem me ajuda, não sei o que, Jesus me ajuda, Deus me ajuda. Ah, não ajuda? Eu não vejo isso. Você está encalhado, coisa não vai. Ah, mas eu sou boa, faço muita caridade. Daí, continua no toco. Por quê? Porque não tem nada a ver com esse bem que você está fazendo. Tem a ver com o mal que você está fazendo contra você. E, Alice, se não fosse um pouco do lado mais positivo seu, você estava pior. Se você tem algumas coisas, é porque é um lado melhor. Mas o lado pior segura muita coisa na sua vida e você não vai conseguir. Não vai. Não adianta telefonar pro Gaspa. Não adianta. Se você não vê
o que você está fazendo, você não vai trazer a transformação que vai realmente ser significativa para daqui a pouco. Como tocar o dia seguinte com você dessa maneira? Então, claro que você é inseguro, claro que você tem medo, mas se você olhar bem, não é medo do que vai acontecer, é medo do que você vai fazer comigo se acontecer. É tão incrível como a gente está com um problema, uma pessoa querida, um filho, uma pessoa está querendo. A gente se desdobra para essas pessoas, muitas vezes, não é? E a gente dá aquele maior força, aquele ânimo, né? E a gente põe para cima, não é, linda? É aí com você. Quando tá lá? Quando, como é que fez? E daí? Então, quem é você para você? O que você faz para você? O que você aprendeu a fazer? Porque eu acho que ninguém está fazendo isso de propósito. Foi o que a gente aprendeu. Nossos avós passaram para os pais passou para a gente já passou para os filhos. E vai. E aquilo não para, né? Então, eu fico olhando pessoas de muito potencial, pessoas até com formação, com capacidade, com grandes ideias, com coisas que, poxa, viria a contribuir com o mundo. Mas não tem condição. Não tem condição o quê? Humana. Não é que não tem formação até acadêmica, ou experiência profissional, ou certos dons para o negócio. Não. Tem. Mas não tem condição humana. Não tá para si. Não apoia-se. Não entusiasma-se. Não pega a gente, põe trata a gente com respeito para não ferir o nosso ânimo. Porque se você faz alguma coisa e aí você vê que não é bem como você queria, ali tem uma decepção, você precisa, naquele momento da decepção, segurar a tua barra. Você precisa dizer, não, tudo bem, era uma ilusão, mas a gente vai, não desanima. Quer dizer, aquela coisa que a gente precisa, senão não vai. E se não tiver ninguém que faça? Às vezes eu noto até que as pessoas tentam fazer com a gente. Não, imagina, não fica assim, falando legal com a gente. E ninguém está te recriminando, mas você está numa vergonha. Você está acabando com você. E os outros em volta estão tentando fazer com que você não acabe com você. É você! Para de dizer que o mundo é assim. Tem gente em volta de você que te dá a coisa. Mas você é? A pessoa fala, obrigado, isso aqui, mas tá ali na cabeça, não entrou nada. Você vai martelar você, porque você foi burro, porque você fez, e agora, deixar você em pane. Em pane! Numa aflição, num sofrimento com aquela coisa. Gente, mas isso é mais do que crueldade. Isso é uma violência com você, que ninguém pode meter a mão, porque é só você que está fazendo aí dentro. Nem Deus, ninguém, é você com o seu arbítrio. E o arbítrio tem um poder absoluto sobre essa área que nós temos um arbítrio. Nem as forças espirituais. E aí, então, essa energia vai mesmo nas coisas e atrai mesmo. E a coisa vem feia. Aí toca você correr com muita coisa que vem chegando, que você não sabe de onde. Você é coitadinho, né? Você é um amor de pessoa falsa pros outros. Falsa pros outros. Olha com você. Aí vem aquele problema, obstáculo. O caminho fecha. Porque me fizeram macumba. Tá bom. E por que pegou, hein? Por que pegou? Por que pegou a macumba? Você quer que eu fale? Eu vou falar porque pegou a macumba. Só reforçou. Não adianta que não pega nada. Pega sim. Se você for contra você, tudo que vier contra de você, pega sim. Até o pensamento daquele funcionário, até a pessoa ali do lado que resolveu, entendeu? Achar que você é isso, que você é aquilo, te manda uma. Que você vai... Como você acha que você vai se defender das energias das pessoas ignorantes? Se você vive descendo um cacete com você. Você tá contra. A lei diz que é a lei da atração. O contra vai entrar. Vai entrar, você permite, você faz, você pratica.
Então pare de culpar os outros. Pare! Pensa. É sério, hein? Isso depende do seu futuro. Faça intervalo e volte já. E vamos continuar conversando aqui sobre esse processo que eu estou chamando a atenção hoje, né? Porque, gente, quer ir, tem que parar com a resistência. Tem resistência, tem coisa segurando. Tem coisa segurando. Você que está aí parando para pensar, meu Deus, o que é que está segurando minha vida? O que é que está segurando aquele negócio? O que é que está segurando minha prosperidade? O que é que está segurando minha vida profissional, minha vida emocional? O que é que está segurando? O que é que está segurando? Eu quero falar que é isso. Essa é a causa número 1, a mais forte de todas, porque toda vez que seguram as coisas, é porque tem medo. Mas o medo mais terrível, que eu vejo que a maioria tem, é o modo como ela se vê e ela se trata nesses momentos, diante. Quer dizer, essa coisa de a gente ser contra a gente. Achar que deve cobrar de nós ser uma pessoa X, sem levar em consideração a gente. Ah, porque você tem que ser assim, tem que ser assado. Hoje eu não tenho que ser nada, sabe? Isso depende das minhas condições e da minha verdade. Não tenho que ser nada, não. Para ninguém, nem para nenhuma besteira. Eu tenho que me entender primeiro, eu tenho que ver bem. Eu tenho que ver o que é para mim, porque não é tudo para mim, não. Não é tudo para mim, não. Não é tudo que funciona para mim, não. Eu não funciono como os outros, eu funciono do meu jeito, eu tenho que achar meu jeito, eu tenho que me acertar comigo, eu tenho que somar comigo, gente. Eu não vou me deixar mais sozinho. Eu não vou. Bom, vamos ver quem está aí no telefone. Alô? Alô, Gaspareto, é Soraya. Gaspareto, eu estava ouvindo você falar sobre resistência, né? É. E eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério no meu lado profissional. Relacionamento, tudo ótimo, só que o meu lado profissional eu não consigo me achar em nada. Não consigo ter vontade. Não vai mesmo se achar bem, não vai. Não vai. Não vai. Não vai se achar. Eu entro no emprego, Não, o seu mundo se esconde. Seu eu se esconde de você. Ele não vai aparecer. Ele apanha, ele não vai aparecer. Ele é negado. Você quer ser uma pessoa, uma mulher que você não é? Então não vai. Na cabeça, a gente tem muito aquela ilusão das coisas, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. O bonito é isso, essa profissão que é legal, aquilo que é lindo, aquilo não sei o quê. Outra, a gente tem o maior preconceito. Ah, imagine ser isso, imagine ser aquilo. Ainda mais hoje em dia, mulherada, né? Ah, ficar em casa, fazer coisa em casa. Imagine pilotar fogão, não sei o quê. Então, tudo é orgulho. E a gente só fica enchendo o saco da gente com isso. Então, o íntimo não vai aparecer. Porque você despreza. Porque você não banca. Essa vontade já não vai mais existir, porque toda vez que ela teve, ela foi cortada. Ela foi maltratada. Ela foi desprezada. Ela foi julgada, errada. Ela foi punida. Você acha que ela vai aparecer agora, porque você está fazendo esse tipinho? Ai, quero. Olha o que fez atrás. A gente escuta muito os outros, mas não escuta a gente. Você não quer ver o que você realmente gosta. Você não quer. Porque se vê, você não aceita. Ah, mas isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não pode ser, isso aqui é bobeira. Isso aqui é muito pouco pro meu orgulho. Sei lá qual foi a coisa que você fez, mas foi uma coisa dessa que a gente acaba fazendo. E aí corta o nosso barato. Até porque escuta o que os outros disseram. Ah, mas isso daí na vida, ah, mas isso, sei o quê, você quer fazer isso, você gosta disso aí? Ah, plé, plé. O jogo joga um monte de porcaria. A gente pega. A gente tá sempre contra nós, pegando a favor dos outros. Sempre a favor dos outros. Menos contra nós. Sempre contra nós. A favor de nós a gente não tá. Então chega uma hora que você não encontra mais o que você quer. Eu não posso fazer nada. Posso, mas você vai ficar assim. Não dá. Não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Que milagre você quer que eu faça? Me fala, gente. Se eu pudesse, eu faria já. Mas não vai aparecer. Você não é boa com o seu coração. Você não é boa com as suas vontades. Você sempre cortou suas vontades. Você sempre interpretou errado. Você viveu com gente assim. As pessoas fazem isso, e elas fazem isso em casa até com boa intenção, porque elas acham que estão orientando, elas acham que estão ajudando, pai, mãe, amigos fazem isso, não, uma boa intenção, porque todo mundo acha que isso é bom. Todo mundo achou, eu já fiz muito isso, porque eu achava que era bom. Só que eu não percebia que eu violentava a natureza das pessoas. Eu não percebia que eu reforçava elas se perderem delas.
Então hoje eu não faço mais isso não, nem comigo, nem com ninguém, pelo amor de Deus, não é esse meu intuito. Não ganho nada com isso, né? O gostoso do meu trabalho é ver que a pessoa se achou, que a pessoa ficou bem, né? Lógico, senão não estaria fazendo esse trabalho. De coração, entendeu? Hoje eu entendo que eu gosto de fazer isso. Hoje eu entendo o meu coração. Ah, mas você é muito isso, é muito aquilo. Não me interessa que todo mundo diga, eu sou assim, assim eu gosto. E eu é que estou aqui para ficar do meu lado. Não precisa os outros ficar, tá? Obrigado. Tá, até logo. Tá? Não pedi sua opinião. Eu estou do meu lado. Eu sou ótimo assim, é o meu jeito de gostar, é o meu jeito de ser. E tá muito bom, acertei comigo só. Não precisa acertar com ninguém. Você não diz respeito aos outros, só diz respeito a mim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu aprendi isso, ficar do meu lado. Será que você vai ficar do seu lado? Ai, gata. É isso que eu digo, pior querida. É que eu tenho uma facilidade enorme de encontrar emprego. Só que aí encontro uma coisa que eu não gosto. Fico doente toda hora. É, porque não quer, não vai. E depois, eu não sei, quando você chega no emprego, como é que você é? A tua cabeça. Não sei. Mas faça uma ideia. Já começa as expectativas altas. Né? Aí se errar, vai levar. Se fizer uma besteira na frente dos outros, pior. Então aí é melhor ficar doente, né? Arranjar alguma coisa, você ter uma desculpa de não ir. E aí não dá, tô doente, é mais forte que a minha vontade, assim você não apanha. Porque é muito tenso estar lá. Porque você sabe como você é com o seu desempenho, né? Você é louca. Não é? Você fica em cima do seu... Ai de você se fizer erro, né? Você sabe como você é. É perfeitinha. Não, você sabe como é que é. E aí o que acontece se você fizer uma bola fora? É, minha filha, mas isso é todo mundo, eu sei. Agora, você acha que você vai ter disposição de se realizar num trabalho, de se arriscar, de fazer, de acontecer, para descobrir o que é que tem de legal? Porque todo trabalho é legal, minha filha. Todo trabalho tem alguma coisa interessante pra gente descobrir. Tá? Mesmo que não seja o grande trabalho pra gente, tudo tem. Mas você não chega nem nisso. Corta antes. Corta, claro, porque você é um monstro com você. Você já parou? Você já parou para ver aquela pessoa que está lá dentro e que sofre tudo isso? Muitas vezes eu tento. Olha quanta dor lá dentro. Muita dor. Não vem falar eu tento, tenta nada. Olha mesmo que a dor tá aí, tá consciente agora. A dor tá aí. A frustração tá aí. A impotência tá aí. A dor tá aí. De se sentir uma destrambelhada. De fazer você sentir uma porcaria. Tá aí a dor. Tá aí a carência. Tá aí. Lá, rejeitada, lá no fundo. Como é que eu faço pra sair disso, gato? Eu não sei. Eu não sei. Você quer sair? Você nem chegou. Você nem olhou. Você tem que olhar. Você tem que olhar primeiro. Olhar para essa pessoa como ela está. Olhar e entender o que você fez com você mesmo na sua ignorância, na sua inocência, mas fez. Para você aprender a não fazer mais. E vai levar a tempo. Empenho. Dedicação com você que você nunca teve. Agora não é hora de melhorar. E a melhora começa vendo onde está a dor. Vendo quais são os motivos dessa dor. Vendo as coisas erradas que, infelizmente, você aprendeu, porque todos nós aprendemos, e não é uma coisa assim para se sentir culpa. Mas amadurecer com isso. Para você ter a certeza de que quando você começar a encontrar um meio melhor, que você não vai repetir isso. Não passa rápido, não, porque você não vai conseguir passar rápido. Ninguém consegue. Não sai do dia para a noite. Porque além de parar de fazer o que você fazia, você tem que curar feridas que você deixou em você. A desconfiança, o medo de você. A dor, a toxina de toda essa negatividade com você. Você vai levar um tempo a curar isso. Até que você esteja realmente, completamente do seu lado, completamente fortalecida, completamente maravilhosa, pronta a encarar a vida e todas as aventuras que você quer viver positivamente. Tá? Um abraço para você, querida. Certo, tá, tchau. Muito obrigada.
Eu falei com ela, mas eu falei com todo mundo, tá? Não vem com essas coisas de querer que de uma hora para outra você faça, porque não vai. Não vai. Primeiro, você não está acostumado a pegar você no seu pé direito. Você sempre pega daquele jeito errado. Tem que segurar isso. Tem que parar isso. Tem que ver. Mas eu só tenho motivação para parar no dia que eu noto. Pô, olha o que eu fiz. Olha como eu tô me sentindo. Tudo isso é aquilo. Ó, tudo isso é aquilo. Fica claro pra gente. Quando fica claro, a gente tem aquele ânimo de começar a fazer uma frente para isso. Não, não, não. Não quero isso. Não quero isso. Assim não. Então você começa a tirar aquele condicionamento que vem da infância. Você começa, né, e substituir por uma outra coisa que funcione, uma consideração por você. Um apoio para você, uma amizade, um amor, um respeito para você. Uma coisa diferente. E isso é refazer a sua personalidade inteira. Inteira! Ou não vai ter o equipamento que você precisa para o sucesso. Não vai. Não vai. Sucesso não só fora, sucesso dentro, satisfação, realização, alegria, que é a coisa mais importante. Realizações interiores. Não vai. Então você pensa bem. Não é assim correndo, não. Tá? Então vamos ver quem é que está no telefone aí. Alô? Alô, é um prazer falar com você. Tá, obrigado. Adoro você, Não, sua mãe. Deixa eu te fazer essa pergunta. É sobre resistência. É. E assim, a gente passa por um problema. A gente não, somos nós todos, a família. Que é o meu marido, que ele pegou um problema de infecção no intestino. E ele é aquele tipo de pessoa teimosa, que isso já vem desde 2008, né? Uhum. E assim, se você procura ajudá-lo, você está falando, e tudo que não pode comer é o que ele come. Tá. E tudo que a gente quer ajudá-lo, aí que ele fica com raiva, às vezes fica sem falar comigo semanas. Olha, vai fazer 15 dias, Gaspareto, que ele deita, dorme, vira costa ali pra mim como se fosse um estranho. E nós estamos casados já há 35 anos. É mimado, né? Muito orgulhoso, assim, né? E parece que ele quer me afetar. Se eu tô bem, aí ele acha que ele, fazendo isso tudo, ele quer me afetar também. Não, e aquilo isso aí não, isso daí não. Não acho que é isso, não. Não acho. Eu acho que você está se afetando, entendeu? Muito com ele. Entendeu? Porque você não sabe o seu lugar. Tá. Não sabe. Você quer assumir os problemas dele. Com certeza. E ninguém consegue. Não adianta. Você vai ficar frustrado o tempo todo, vai achar que tu não sei o quê, vai encher o saco dele e arranjar um inimigo, porque você se mete. É verdade. O destino é dele, a saúde é dele, ele é adulto. E se ele quiser se matar, ele tem todo o direito. E você não tem o direito de se intrometer. Acabou, é só isso. É verdade mesmo. É verdade isso. E aí, Gaspareto, você que está errada. Não. Ele, claro, se ele está fazendo... Aí eu faço exame, não dá nada. Já passei com reumatologia, já passei com ortopedia e nada aparece. Eu vivo com essas dores musculares. Bem feito. Tá pegando a carga dele, né? Você não pega tudo? Você não é linda do lar? Você não tem uma mania de grandeza imensa? No respeito ao seu tamanho? No respeito às suas condições? No respeito à sua realidade? Tem uma vaidade imensa de ser maravilhosa e está deixando de ver a sua verdade? O seu limite? Ou até o limite do outro, a verdade do outro? Não há respeito? Não há respeito à sua briga? Não há respeito. Porque você não vê limite. Não há respeito. Você desarmoniza o seu lar. Você cria um problema pior para ele, que já está com um problema de lidar com a situação dele. Com essa história de ajudar, vocês acham que pode se meter na vida de qualquer um. Isso é só vaidade para ser a bonitona. Pareto, assim, para deixá-lo com o problema dele. E tem outra opção! Mas que coisa, gente! E tem outra opção! Pô, não tá vendo que o cara é assim, que o cara quer ser assim? Por que não pode ser assim? Porque tem que ser como você quer? Por que eu tenho que ser como você quer? Todo mundo tem que ser como você quer? Você não percebe que você agride? Agride constantemente? Criticando em cima do homem que já está doente?
É? Então você veja como é que é a coisa, gente. Eu fico nervoso mesmo para ver se a pessoa escuta. Então a pessoa já está fraca, já está doente, já está nos problemas, era que não deve ser fácil. Perturbada. Ainda tem os parentes se mexendo o saco. Cobrando. Pô, como? Assim se trata, sempre sei o quê. Ah, porque eu te amo, porque eu tô fazendo pro teu bem. Eu quero saber se você me ama, tá fazendo pro meu bem. Alguém pediu? Por isso que eu digo, olha, gente, por favor, não me ama, tá? Me respeita. Ah, respeito é bom. Amor desse jeito, meu Deus, você vem me encher o saco, hein? O teu jeito, porque você acha que é teu bem, e teu bem tem que ser imposto, que eu tenho que fazer o que você quer. Eu não quero isso. Já tem um problema, ainda vê os outros com coisa negativa em cima, não porque você come, porque você não faz, porque você não toma remédio, porque você não se cuida. E vocês acham que vocês são lindas fazendo isso. Gente, acorda! Que mania! Solta a pessoa. Isso não se faz, deixa a pessoa lá. Vocês arrumou uma briga com uma pessoa que já está deve estar com frustração grande, revolta grande por causa da situação, a dor, enfim, o desconforto. Já não está fácil de lidar, entendeu? Para a pessoa. Em vez de cada um ficar na sua, entendeu? E deixar que a pessoa manobre aquilo do jeito que ela sabe. Poxa, gente, dá um espaço, dá um... Pô, isso não é apoio, isso não é bom para a pessoa que está assim. A pessoa está mostrando isso. Mas as pessoas não querem ver, quer salvar, a heroína quer salvar. E quem quer ser salvo? Me conta se ele quer ser salvo. E se ele quer morrer? Hein? Não pode morrer, é? Porque você não deu autorização legal? 3 vias? Né? Com a firma reconhecida, é? Gente, como a gente invade os outros na desculpa de ser bom. Não é assim. O respeito diz que é da pessoa. A saúde é dela, se ela quiser, é assim. Não se meta, porque você vai levar. E bem feito se levar. Bem feito, por isso que eu falei para ela, bem feito, levou, né? Tá pegando toda a carga pesada dele, ele tá com ódio de você porque você tá enchendo o saco, esse ódio tá digerindo você em problemas de saúde. Minha filha, você foi lá. Dá sossego, paz. Paz. Não tem a família inteira, e a família inteira em cima? Pô, gente, vocês querem matar o homem rápido? É isso que vocês querem? Quer herança? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É herança que vocês querem? Rápido, é? Ah, esse jeito de amar de vocês, viu? Ó, esse negócio tá tudo errado. Tá tudo errado. Dá sossego pra pessoa, deixa a pessoa na dela, dá um tempo, fica num bem. Por isso que eu acho que a espiritualidade é tudo, sabe? Nessa hora você entende que cada um tá no seu destino, no seu treino. Uma doença, uma experiência dessa, é uma coisa muito de chamar ele para ele. Ele para ele. Ele tem, porque a única maneira que as pessoas parecem que param na vida é quando começa a ficar com alguma coisa grave, né? Que tem que se cuidar, tem que se olhar, tem que se notar o que ele está fazendo dele, o que está fazendo da vida dele, ppp. Então tudo isso é um problema para a pessoa, entendeu? E a vida está colocando ela no caminho das suas experiências para despertar para si. Tudo bem, é uma lição. Ah, mas eu não queria. O que você não queria? Quem é você para não querer? Quem é você? Deus é? É? Você quer corrigir Deus? Deus fez tudo errado. Você veio aqui só para botar tudo em ordem. É isso? Ah, mas é muita, né? Não, merece levar na orelha, gente. Merece. Você quer que eu faça o quê? Não pode mexer. Por quê? Porque cada vez que a pessoa vai mexer numa coisa que ninguém pode mexer, eu já percebi isso. Cai contra você. Ah, porque eu vou lá, quantas vezes eu fui meter a fazer, porque eu achava aquelas coisas, né? O mesmo cabeça que essa mulher tinha, eu tinha também, né? Aí chegava lá, o que acontecia, né? Eu estava atrapalhando uma prova que o Espírito tinha posto para ele, que Deus tinha posto para ele, porque era a lição dele, o caminho dele, e eu queria tirar! Aí eu virava o quê? Um vírus para a situação. Aí quem levava a porrada? Eu. Pô, mas eu quero ajudar e estou me arrebentando? Que isso? Que isso? Né? Ai, são as trevas. Que trevas nada, meu filho. As trevas até são usadas para você sair dali. Por quê? Porque a pessoa só vai por aquilo. Aquela é a lição dela. Não é para tirar. É Deus que pôs. Eu vou me meter agora nas coisas de Deus.
Aí levava. Porque aquela pessoa que não estava nisso, eu ia ajudar, ia pra frente, era legal. Mas essas, eu levei cada porrada, aí entendi, né? Não é que todo mundo que tá aí que eu vou poder fazer uma coisa. Tem que muita calma para entrar nessas coisas. Então, quando eu vejo que é assim, eu já paro. Posso fazer uma tentativa e logo vejo, opa, paro. Não, vamos respeitar. Uma luz, muita paz para a pessoa, passar aquilo, sabe? Eu não vou encher o saco dela, vou jogar uma coisa boa, vou ficar calmo na minha, mas não vou falar nada, sabe? Não, vamos deixar a pessoa caminhar, Deus está dirigindo a experiência de todo mundo quando chega nessa hora. Deixa, vai, o universo vai fazendo com a pessoa, entendeu? Então, eu me recolho a minha, né? E vou usar a minha vontade de ajudar com pessoas que estão prontas para essa coisa. Então, aí tudo bem, eu tenho um resultado, é gostoso, é delicioso ajudar. Quando a gente vê que a pessoa tem boa vontade, ó, quebrou o disco, boa vontade, e não eu que vou atrás e encher o saco do que ela precisa. A pessoa com boa vontade vem pedir, ninguém precisa ir atrás. E assim mesmo, né? Ela não faz a desesperada, não morre. Você dá uma coisinha, ela aproveita. Então você vê que tem boa vontade, porque senão, meu bem, se a terra não for oferta, a semente não vai crescer. Não... Má vontade nem pode estar no pior. Nem eu, hein? Ah, tá assim, né? Tá tudo bem, é a vida, né, querido? Mas eu não entro, não. Tem ciência, gente, para eu ajudar a acontecer. Tudo tem ciência. Amor e ajuda, sem inteligência, é trevas. É trevas. Você já sofreu com amor? Você já sofreu com esse negócio de ajudar os outros? Por quê? Porque não teve inteligência, não respeitou uma série de coisas, gente. Calma, não é assim, não. Para as coisas funcionar, tem as suas leis, como tudo na natureza. Desperta para isso, gente. Tá? Fica com um abraço e até a semana que vem.